Cara, e fala pra gente, como é que chegou lá quando você estava em São Paulo? Tipo, o Daniel Alves tá afim de ir pro São Paulo agora. Cara, foi um processo construído com bastante tempo, né? Que eu acho que o primeiro a criar essa sementinha, né, foi o Leco, presidente. Quando ele veio para a seleção brasileira, em algum jogo, a seleção brasileira treinava no CT de São Paulo. Às vezes ficava 2 dias em São Paulo e treinava lá. E aí o Leco encontrou com ele, levou camisa para ele, para os filhos, porque sabia da origem dele, que ele era São Paulino. E o Dani acho que falou pro Leco, um dia eu vou jogar aqui e tal. E aí eu acho que tempos depois o Lugano foi visitar a galera lá no PSG, que ele conhece um monte de gente, comentou com ele também. Aí o empresário ligou para mim, ligou pro Raí e falou, cara, vamos ver o que vai acontecer e tal. Isso tudo antes da Copa América, aquela que a final foi no Maracanã, se não me engano, contra o Peru. 2019, né? E aí, cara, meio que iniciou-se um papo, né? O Raí, acho que num primeiro momento, conversando mais diretamente, assim, que eu acho que ele já tinha uma relação por causa do PSG, né? O Raí já tinha encontrado com o Dani e tal, o Raí conversando mais com ele. E aí o Daniel, cara, é muito focado, muito profissional. Antes de começar a Copa América, ele falou, daqui 40 dias eu volto a falar disso. Agora eu vou focar na Copa América. E a gente ficou com aquilo, será que a gente tem chance? E a cada jogo que passava, a gente falava, não temos chance nenhuma. Ele foi eleito o melhor jogador da Copa América. Né? Uma Copa América que tinha Neymar, tinha Messi, tinha só jogador gigante. E o lateral direito foi eleito o melhor jogador. E quando terminou aquilo, a gente falou, chance zero, né, cara? O melhor jogador agora vai pro City, vai pro Barcelona, vai pro... E de fato ele tinha a possibilidade de ir, mas as coisas acabaram evoluindo, esse sonho aí dele, o desejo nosso tal, e a coisa acabou acontecendo, assim. Então, mas foi meio... Só os 45 do segundo tempo mesmo que a coisa cravou. Mas quando você viu os valores, você achou que dava? Cara, lógico que os valores eram altos, lógico. Mas se a gente for elencar nos últimos 5 anos, o Daniel deve estar no top 15 de jogadores mais caros do futebol brasileiro. Assim, não é o primeiro, não porque tem aquele conceito, cara, que é uma coisa que muita gente não entende, né? Que é o conceito do jogador livre. O Daniel estava livre. Então, ele meio que foi o dono do seu próprio... Não tem mais isso, mas para facilitar, né? Do próprio passe, né? Quando o jogador... Então, se o Daniel Alves, por exemplo, se ele está no Barcelona, ele ia custar 10 milhões de euros, no mínimo, vai. Para trazer. Para trazer. Ele não estava. E aí, quando vai tudo para uma pessoa física, o dinheiro é o mesmo, tá? Mas quando vai tudo para uma pessoa física, parece impagável, parece uma coisa de outro mundo. Lógico que era caro, bem caro, né? Mas não era uma coisa nunca vista, não era uma coisa, cara, impagável. O salário anual do Daniel devia representar cerca de 3, 4% do orçamento anual do São Paulo. Cara, pode ser bastante para uma caixa só, né? Ou um jogador representar 3, 4, 5%. Mas, cara, para um ambiente de 100%, o cara ter 3, 4, não é isso que vai, eventualmente, quebrar o clube, né? Que é como as pessoas entendem. Então, eu acho que tem essa grande diferença. Você pega, por exemplo, o Arrascaeta. O Arrascaeta custou ao Flamengo, não comparando o jogador com outro, comparando com... Foram 13 milhões de euros, que na época devia dar 60, 70 milhões de reais, né? Isso era mais do que todo o contrato, Daniel. Só a compra. Só a compra. Não estamos nem falando de salário. Não estamos nem falando de salário, não estamos nem falando das outras coisas. E aí, por exemplo, ele tem um salário por 5 anos, isso vai dobrar, mais ou menos. Aí você vai entrar numa discussão, mas o Arrascaeta é mais novo, o Arrascaeta ele rende, o Arrascaeta, olha o tanto de título. Não, tudo bem, mas quando o Flamengo comprou ele lá do Cruzeiro, não se sabia nada disso. Foi um risco que o Flamengo correu. Assim como correu com o Bruno Henrique, assim como correu com o Michael, que agora está na Arábia, acho que foram 6 ou 7 milhões de euros. Então, cara, 7 milhões de euros... É muita grana. Vai chegar perto de um contrato por 3 anos e meio que o Daniel assinou. Então, lógico que era muito dinheiro. Nunca ninguém vai falar que não era muito dinheiro, mas quando você coloca em parâmetros, não é nada que nunca ninguém viu, entendeu? Acho que tem esse... Valia a pena apostar ali. A ideia foi essa, né? Então... assim, eu posso falar até 31 de dezembro, que é quando eu estava lá, né? Até aquele momento, né, entre amor e ódio, né, teve vários daqueles episódios, né, do Tantan, lembra disso? Sim. Cara, o Tantan, que pareceu como fala, um pouco caso, uma tiração de sarro, ele quebrou o braço, Lúcio Gonçalves, num choque contra o Lúcio Gonçalves, ele quebrou o braço, Daniel, e o médico deu 3 meses de recuperação para ele.
3. E o Daniel falou, nem a pau vou voltar em menos de um mês. Quando ele faz aquilo, ele faz... E no dia seguinte ele chega no CT, se eu não me engano, e ó, pro médico, eu tô bom, eu vou jogar. E ele foi e jogou. Com 28 dias ele voltou. Então, tem ali uma questão que não é só... o time perdeu, ele tá tocando tantã. Cara, isso é o que a torcida acha. O que a torcida acha, a torcida tá sempre certa. Volto a falar. Mas tem uma questão ali que ele meio que quis mostrar, não só pro médico. O médico tava do lado dele, mas assim, ele quis mostrar para todo mundo, cara, eu tô bem. Eu vou jogar quarta-feira ou quinta-feira. E foi isso que ele fez, entendeu? Então tem, entre amor e ódio, o Daniel desempenhou muito bem naquele tempo. A gente liderava o campeonato com 7, 8 pontos à frente, naquele momento, com ele sendo peça muito importante. Então, daí depois, o que aconteceu, as relações, daí depois eu não estava lá, eu não posso falar. Uhum. Mas enquanto você estava lá profissionalmente, não deixou nada a desejar. Eu nunca vi um jogador, não vi mesmo, e devo ter trabalhado aí com, sei lá, 120, 150 jogadores até agora. Eu nunca vi um jogador tratar de forma tão séria o treinamento do jeito que ele trata. Desde o bobinho. Uhum. Cara, ele tá sempre concentrado, sempre é muito profissional, entendeu? Aí ele tem o outro lado dele, né? Que eu não vou nem julgar se é bom ou ruim, mas que é o lado dele, cara. Né? Que é o lado dele dessa reverência, é o lado dele de estar pouco se importando com o que as pessoas falam, o que as pessoas vão falar. Ele faz aquilo que ele tem que fazer. Nunca ficou fora de um jogo por migué, nunca não treinou. Acho que o Daniel não perdeu um treino enquanto eu tinha lá. Sabe? A não ser, lógico, nesse período que ele estava lesionado por impossibilidade, mas não tinha aquele negócio de, o cara tem 39 anos, vamos segurar pra... Não tem, cara. Ele quer jogar todos, quando não joga ele fica bravo. Então ele é muito profissional, né? Muito profissional.